Olá, meus amigos, sejam bem-vindos à nossa segunda aula. E essa segunda aula, ela efetivamente introduz o que é relevante inicialmente para nós montarmos ou estruturarmos nosso planejamento dos nossos atletas. Ela aborda justamente os princípios do treinamento físico esportivo. Vamos dividir isso em partes. A primeira parte, que é a aula de hoje, iremos atender a só os 3 princípios iniciais. E nas outras aulas iremos ver os outros princípios, o que vem a ser esses princípios. Na realidade, o que nós temos que nos galgar ou nos apoiar para estruturar o planejamento sem grandes erros. Então, existem princípios que são como se fossem regras, como se fossem leis da física, aplicado, obviamente, ao treinamento esportivo, que nos rege e nos faz saber corrigir ou saber trilhar um caminho seguro para o objetivo final, que, obviamente, é o rendimento dos nossos atletas ou alunos ou participantes. Então, para isso, nós iremos ver esses 3 princípios e observarmos a gama de opções que nós temos. Vamos dar uma olhada, então, no que nós temos para a aula de hoje. Bom, então, primeiramente, vamos conceituar os princípios, né? Quer dizer, na realidade, diz aí, ao iniciarmos uma atividade física regular, devemos ficar atento aos princípios, porque cada pessoa é única e tem uma resposta diferente a um determinado tipo de estímulo. Então, isso é o que eu falei anteriormente, que é o relevante. Então, quais são esses princípios que nós temos aqui para estudar na aula de hoje? São esses 3. O primeiro deles, a individualidade biológica, a adaptação e a sobrecarga. Antes de nós partirmos para determinarmos e dissecarmos um pouco melhor cada um desses princípios, lembro a você que isso, apesar de ser semelhante a regras, não são regras que tenham que ser seguidas sempre ao pé da letra. Significa que isso são formas de nos instruirmos ou situações que nós temos que montar o planejamento dos nossos atletas, formas que vão nos dar a ferramenta apropriada para não errarmos na prescrição. Obedecendo esses princípios, dificilmente você vai cometer um erro ou esquecer de fazer alguma coisa e vai errar ou vai esquematizar de maneira errada, equivocada, o macrociclo, o treinamento do seu atleta. Então, mas que em algum momento, dependendo se ele é participação educacional ou rendimento, eu tenho que burlar, entre aspas, ou tentar minimizar cada um desses princípios para poder atender à necessidade pontual daquele indivíduo. Por isso que no conceito inicial, o que foi dado ali, cada indivíduo é cada um. Eu nunca me esqueço, de dar um relato a vocês, o primeiro curso que eu fiz, treinamento físico e esportivo, há muitos anos atrás, foi até fora do Brasil, e eu tive com um dos maiores profissionais da área de treinamento, de fisiologia do mundo, e quando eu tive com ele num curso, assim que terminou, a primeira coisa que ele disse no curso, ele disse, para montar um bom planejamento, conheça bem o seu atleta. Eu não tinha entendido bem o que ele quis dizer, fiquei um pouco decepcionado inicialmente, porque eu não viajei tanto tempo, paguei uma grana para poder ouvir aquilo, eu queria detalhes. Só que ele, ao longo do curso, mostrou que por mais que se domine todos os princípios, toda a ciência, cada indivíduo se comporta realmente de maneira diferente. Por isso que quer dizer que tenha em suas mãos as ferramentas, conheça muito bem a ciência, domine esses princípios, mas que em dado momento você tem que fugir um pouco até dos seus princípios para levar aquele aluno, aquele atleta ao patamar que ele deseja. Por isso que é importante se lembrar de estar com a mente aberta o tempo inteiro. Perfeito? Dessa maneira, vamos detalhar, vamos dissecar agora cada um desses princípios direto ao assunto. Bom, e aí, como eu disse,
está aí na tela para vocês olharem, não existem dois seres iguais na espécie humana. Cada indivíduo é único nos seus aspectos morfológicos, funcionais e psicológicos. E a necessidade, por isso a necessidade, né, de avaliações específicas para a identificação dos parâmetros iniciais. Vocês vão lembrar da aula anterior, da aula 1, se não lembrem, revisem a aula 1, que eu disse, e agora vamos detalhar melhor isso. Às vezes você está treinando uma equipe, né, um grupo coletivo daquele determinado esporte. Só que cada indivíduo vai se comportar de uma maneira. Então não adianta você prescrever o mesmo treinamento, o mesmo volume de trabalho, a mesma intensidade, exigir psicologicamente de forma igual, que a resposta não vai ser a mesma. Tem atletas que ele responde com uma conversa, com bate-papo, né, com afago, né, com toque. A parte psicológica dele funciona melhor para render se você ouve mais ele. Tem atletas que só respondem se você brigar, se você estimular, se você desafiar ele. Então são mesmo esporte, mesma necessidade física, mas a resposta psicológica é diferente. Então isso tem que estar atento para esses parâmetros também psicológicos. Por isso que ele diz aqui no primeiro parágrafo que cada indivíduo se responde de maneira morfológica, funcional e psicológica diferente. Então isso na sua avaliação ela não tem que estar só galgada na parte física. Deve existir uma ferramenta de avaliação psicológica. Hoje todas as grandes equipes dos esportes, principalmente o futebol, né, a luta, ele tem uma pessoa, outro profissional, né, nós temos que render a isso, um profissional da área da psicologia, para nos dar mais ferramentas, mais detalhes daquele atleta. Mas nós também temos que nos policiar, estudarmos um pouco mais isso, sabermos usar isso ao nosso favor. Não achar que todo atleta responde da mesma maneira, brigando, dando esporro ou de maneira mais tranquila. Tem que saber dosar a mão para cada um deles. No que diz respeito às avaliações, essa parte é fundamental, como eu disse na aula 1, que você primeiro tem que fazer uma avaliação. Então quer dizer que inicialmente eu tenho que ter uma bateria de testes específico para aquele grupo de atletas. Então o exemplo que eu vou dar a vocês, uma recente desafio na minha vida pessoal, eu fui trabalhar com tênis, né, de quadra, e eu não tinha trabalhado até então, não fui tenista, trabalhar com esse esporte. A primeira coisa que eu fiz foi observar, eu passei lá uma semana junto com os atletas, observando e anotando o que era importante para o tênis, né, quais são as exigências físicas dele, os parâmetros fisiológicos, né, vi que tinha muita força, muita agilidade, né? A capacidade cardiorrespiratória é importante, porque o clima é muito quente. Rio de Janeiro, pegar lugares na região sudeste, é muito quente, mas se o atleta está aqui no Rio, de repente ele vai jogar em local, vai jogar no Uruguai, vai jogar na Argentina, vai jogar no local no norte do planeta, é muito frio, então eu tenho que estar atento às mudanças de temperatura. Então, uma semana só anotando isso. A segunda semana, aí sim, fui apresentado à equipe e fui fazer as avaliações. Quais avaliações que eu fui fazer? Cada avaliação, eu tinha um teste para cada valência, pelo menos um. Tinha valências físicas, tinha 2 testes, como a capacidade de resistência anaeróbia e teste de agilidade, eu tinha 2 para cada um, porque tinha de membros inferiores, tinha membros superiores, que usava as 2 coisas. Então foram testes. Então foi uma semana só testando os atletas. Bateria de testes para identificar os limites que cada um representa. Apesar de eu ter lá 8, 9, 10 testes para aqueles atletas do mesma atividade, tênis, cada um tinha um valor diferente. E na hora de treinar? Eu treinar com um grupo de 10 atletas, exemplo. Iam fazer uma atividade com uma agilidade em quadra. Não era o mesmo treinamento, quer dizer, era o mesmo treinamento, mas cada um tinha uma exigência percentual diferente. Porque o teste identificou uma limitação para um esporte, para uma atividade, uma melhora para outra. Então um era muito bom em força, mas era ruim na parte aeróbia, outro era bom na agilidade, mas era ruim na impulsão.
Então eu tinha que adequar o treinamento para cada atleta naquele grupo de acordo com as suas necessidades. Isso torna muito complexo, muito trabalhoso, sozinho é difícil, tem que ter uma equipe, 2, 3 preparadores físicos, para poder estruturar e planejar e executar. Então, esse primeiro slide está mostrando para você o que é isso, o que é essas modificações, identificar essas diferenças e a importância de se ter as avaliações antes de iniciar um programa de treinamento físico. Ok? Voltando aqui para a tela mais uma vez. Conhecimento teórico e experiências práticas, ou experiência teórica e prática. Então aqui a teórica formar na formação profissional para o melhor empregar das possibilidades de prescrição. E experiência prática, estágios, vivências práticas, assim como o bom senso, poder modificar o que planejou sempre que julgar necessário. Então, esses 3 itens aí é na sua formação. Quer dizer, a sua formação ela tem que estar adequada a isso aqui. Então é muito importante que você tenha um conhecimento teórico, né? Que você tenha estudado sobre aquela atividade, tenha lido sobre aquela atividade, tenha observado sobre aquela atividade, se você não foi a sua experiência observado, que você tenha feito experiências práticas. Por isso que na sua formação, você que está agora aí concluindo a sua universidade, o seu curso, essa matéria aí, ela praticamente, no final do teu curso, fim do seu curso, que você tenha experiência em diversas áreas. Porque a educação física, o seu curso, o que você escolheu, é muito diversificado. Você pode estar planejado na sua vida trabalhar com futebol, mas vai te abrir uma porta no tênis, como foi para mim, no MMA, que está crescendo, vai abrir a porta para trabalhar com idosos, com corrida de rua, e você não tem uma experiência prática. O que é essa experiência prática? Vivenciar aquilo, ser aquilo, né? Experimentar aquilo em você, é muito importante, mas também estagiar. Ouvir ou estar junto de pessoas que vivenciam aquilo, que prescrevam aquilo, para que você possa, enfim, questionar. Eu trabalhei também com remo, nunca tinha remado. O que eu fiz? Passei um mês lá num clube de remo, acompanhando o preparador físico para conhecer o nome dos barcos, como é que faz, a posição, o que exige mais fisicamente, qual a região do corpo que mais sofre. E fui lá remar, botei a mão lá para remar, para sentir em mim como é que isso funciona em mim. Ora, uma vez que eu tenho uma experiência prática e li teoricamente sobre aquele esporte, dificilmente você vai errar. Então Augusto Conte dizia, para conhecer a coisa, seja a coisa. Experimente aquilo, faça um pouco aquilo, né? Não é que você vai fazer aquilo a vida toda, mas curta aquilo pelo menos uma semana, 2, para você saber como é que aquilo funciona em você. Estude bem, dificilmente você vai errar na prescrição. E o último item desse slide diz assim, tenha bom senso. Às vezes tudo que se planejou, se idealizou, montou um macrociclo maravilhoso, complexo, levou um mês para montar aquele macrociclo, estruturado, com as cargas certinhas, de volume e intensidade. Na hora que você vai prescrever, não funciona. E às vezes acontece isso. Não funciona. O que você faz? Muda uma coisinha aqui ou outra. Tem um bom senso de saber que aquilo não está se adequando àquele indivíduo. Ou às vezes adequou a um e não está se adequando a outro. Você tem que modificar uma coisa. Por isso que o treinamento físico ele é dinâmico, ele é constante. Por isso que um preparador físico tem que ser bem pago, tem que ser bem valorizado financeiramente e até em termos, né, de status, porque ele requer muita atenção. Agora também você tem que fazer a sua parte, você não pode errar na prescrição. Aquele atleta, aquele indivíduo que procurou você ou que uma equipe te chamou para trabalhar ali, você tem que dar os resultados. E dar os resultados, você tem que confiar no teu trabalho. Pessoas vão dizer que está fazendo errado, vão criticar o seu trabalho, é muito comum isso acontecer. Confie no seu trabalho, mas ouça. Se porventura achar que tem que mudar, mude. Isso aí é o bom senso. Vamos para a tela mais uma vez. Lembrando que o princípio da individualidade biológica, e é desse que nós estamos falando aqui, né? Acabei que eu não destaquei, mas eu vou destacar com vocês aqui, né? Esse princípio está mostrando para a gente o quê? Que eu tenho que observar que o indivíduo, cada indivíduo tem uma forma de se comportar e que ele
obviamente, responde a dois estímulos, o genótipo e o fenótipo. Cada um representa. Genótipo é aqueles fatores hereditários que você herdou lá dos seus pais e avós, que entram na constituição do indivíduo ou de uma linhagem. Quer dizer, não tem como você modificar. O genótipo tem essa questão, né? Quer dizer, o que você herdou, dificilmente você modifica. Vamos ver mais à frente que existem tipos morfológicos de indivíduo. O cara mais longilíneo, né, mais esguio, o cara mais quadrado, mais, né, ossudo, ou aquele indivíduo mais cheinho, mais gordinho. Esses perfis morfológicos têm muita herança genética nele ali. Claro que você pode modificar, mas não mudar completamente. O que eu quero dizer com isso? Às vezes você tem um indivíduo, pega uma coisa mais direta e mais simples, que tem na sua herança genética ser um indivíduo de 1,90 m, 1 metro ou 2 metros, e de repente ele queira fazer uma atividade como ginástica artística, que atletas, se pensando em rendimento, é claro, tem que ter no máximo 1,50 m, 1,60 m. Então o cara vai ter 2 metros de altura, 1,90 m, esquece. O genótipo que ele herdou dos pais vai ter uma estatura que não vai ser adequada para ser um campeão. Não, vai participar apenas. Beleza, dá para participar, mas não vai conseguir dar mortal triplo. Vai dar mortal duplo, né? Simples, um único. Triplo não vai conseguir fazer pela sua estatura. Tem uma limitação morfológica. E vice-versa para outros esportes. Então o genótipo é isso, tem que estar atento. Eu vou citar um exemplo também para usar aqui, vai parecer um pouco cruel, mas é um exemplo prático. Um colega que trabalha numa grande equipe do futebol brasileiro, não vou dizer a equipe qual é, claro, ele atende atletas adolescentes, na divisão de base, lá com 12, 13, 11 anos de idade. E certamente um clube despeja dinheiro naquele atleta para se tornar um grande craque. E, consequentemente, reverter o investimento dele, vendendo o atleta ou mantendo ele no clube, dando títulos ao clube. E tem, obviamente, a posição de goleiro no futebol hoje requer uma estatura mínima de 1,90 m. Você vai ter um goleiro aí de 1,70 m, 1,80 m. Dificilmente você tem um goleiro de 1,70 m, 1,80 m despontando no futebol internacional. Todos, quase 100%, têm em torno de 1,90 m ou mais. Então, indivíduos da categoria de base desse clube, goleiros, se faz teste, tem avaliações para isso, tem teste para isso, que identifica a estatura final. Então, você pode hoje pegar um indivíduo com 11 anos, através de alguns testes, que você aprende ao longo da sua vida profissional, nos seus estágios, identificar o quanto ele vai crescer. E se ele identificar lá, pode ser um bom goleiro, com 11 anos de idade, 12 anos de idade, que vai ter no máximo 1,80 m, 1,70 m, o clube dispensa o atleta. Agradece e dispensa o atleta. Por quê? Porque não vai conseguir despontar no cenário internacional. Isso é uma maneira de você dizer, o genótipo daquela criança está restringindo a sua evolução no esporte. Vai jogar futebol de quadra ou futebol de areia, mas não de campo, porque no campo não vai conseguir ter grande sucesso. Pode até ser que aconteça, mas a probabilidade é muito pequena. Isso é um exemplo do que você tem que estar atento nesse indivíduo, porque o princípio da individualidade biológica ele também é relevante quando você observa o genótipo. Por isso que se faz teste também para avaliar isso. Já o fenótipo, vamos ver aqui na tela, características apresentadas por um indivíduo, sejam elas morfológicas, fisiológicas, comportamentais. Também características bioquímicas do indivíduo. Ora, o fenótipo é basicamente aquilo que você quer trabalhar, que você quer treinar, né? Você quer prescrever. Você simplesmente faz as avaliações, né? Faz lá o treinamento, cada valência física você estimula ou testa, quer dizer, desculpa. A morfologia, então, avaliações antropométricas, avaliação de estatura, de impulsão, as morfológicas, né? Peso
dimensões, comprimento de segmento, até para enquadrar se aquela morfologia se adequa ao esporte. Mais uma vez falando de rendimento. Se for participação, isso faz menor diferença. Vai enquadrar da mesma maneira. Social, vai ser enquadrado. Fisiológicos, então você pega um atleta hoje que vai chegar num clube e ele não tem condições físicas para, digamos, no futebol, jogar 90 minutos, porque fisiologicamente não está adequado. Então você vai treinar e mudar esse perfil fisiológico desse indivíduo fenotipicamente, transformá-lo ele num indivíduo capaz de completar aquela prova, de completar ou cumprir aquela missão física. E comportamentais também, o fenótipo pode ser modificado. Um indivíduo muito nervoso, né, muito ansioso, pode ter que ser trabalhado e modificar a forma dele, o comportamento dele. Foi uma criança, foi um indivíduo que sempre se manteve ansioso, nervoso, instável, mas para o esporte dele aquilo não cabe. Então ele tem que ser modificado, não é um trabalho a curto prazo, a médio e longo prazo, modificando o seu comportamento para ele se adequar bem à modalidade que ele procurou. Isso também é uma maneira de você modificar. Então qualquer modificação, característica ela já tem, poder ser modificada, características do fenótipo. Aquelas que você não consegue modificar, porque vem da herança genética, genótipo. Essa é a diferença entre um e outro. E você, enquanto preparador físico, tem que estar adequado, tem que se antenar a essas dois princípios, diferenciar essas duas variáveis e poder aí sim saber o que você pode esperar daquele atleta. O que eu posso treinar e ele vai evoluir. E aquilo que eu posso treinar, que ele dificilmente vai conseguir evoluir, porque é uma estrutura genética do indivíduo. Ok? Aqui na tela, mais uma vez, como eu já comentei lá, a questão do genótipo, todo indivíduo, ele apresenta essas três características, e isso é uma das maneiras de você enquadrar, e cada um desses parâmetros, o endomorfo, o mesomorfo e o ectomorfo, todos nós temos um percentual, digamos assim, desses três componentes. Você pode ter mais endomorfia, ou pode ter mais mesomorfia, ou pode ter mais ectomorfia, mas você tem um dos três. E cada esporte requer, isso é interessante, que o indivíduo seja mais para um do que para outro. Vamos ver o que cada um representa. Depois eu mostro a maneira que você identifica esses componentes e o que é possível ser modificado, obviamente o fenótipo, e o que não é possível ser modificado, obviamente o genótipo. Então o que é o cara endomorfo, predominantemente endomorfo? Tem uma característica, ele é mais baixo, atarracado, tem um acúmulo de massa de gordura, principalmente gordura, entenda a endomorfia, associa a gordura, ok? Na parte central, braços e pernas são finos e tronco cheio. Então aquele indivíduo, se eu fosse desenhar aqui, ó, desenho, né, de criança, o cara mais assim, ó, esse é o endomorfo lá, né? Desenho aqui de cima, mais cheinho na parte central, mais gordura centralizada, pernas e braços finos, né? Quer dizer, isso é característica aí do endomorfo. Então é um indivíduo que, se ele é predominantemente, se você ouvir disso, predominantemente endomorfo, certamente ele tem essas características que eu disse, né? E o que alguns esportes pode ser benéfico. Você pega aí o sumô, por exemplo, a luta sumô, um cara endomorfo vai muito bem, quer dizer, é um cara que é convidado a participar. Mas não quer dizer que eu não possa modificar alguns parâmetros, reduzir essa componente. Então, se o cara é endomorfo, eu tenho que saber avaliar se aquela endomorfia ela é possível de ser modificado pelo esporte, fenótipo, né? Através de exercício, posso reduzir essa gordura, se não me interessa a gordura, ou se não, uma gordura que tem um componente genético, já tem milhões de células multiplicadas de gordura que, para emagrecer esse indivíduo, realmente requer muito trabalho, ou até a questão cirúrgica. Chegou ao ponto, você tem que partir para a cirurgia, né? É o cara que pode até se tornar um obeso no futuro. E alguns esportes isso não é bem-vindo. Mas se for sociabilização, participação, qualquer indivíduo, lembrando, é bem-vindo e ele pode ser enquadrado. Só que eu tenho que saber prevenir. Eu não posso pegar um cara endomorfo e aplicar uma sobrecarga. Todo dia esse cara correr, tem que emagrecer, corre todo dia.
Aí você manda ele correr todo dia para ele poder emagrecer, quebra um pé, quebra uma perna, porque o sobrepeso não aguenta, fratura lá uma tíbia, fratura por estresse, um tornozelo, um arco plantar, tem estresses articulares, então esse indivíduo tem que ter alguma atividade. Ele pode ser introduzido, mas tem que saber o que eu vou fazer. Eu vou fazer ciclismo, natação com ele inicialmente, caminhar em locais mais fofos, evitando assim que ele tenha estresse. Então tem que saber identificar isso. Vamos ver o mesomorfo aqui embaixo. Então o mesomorfo é o cara mediano, formato atlético, boa distribuição de massa corporal no corpo inteiro, cintura delineada com quadril. Então, o cara musculoso, é o cara quadrado, é aquele cara que tem boa massa óssea, vai avaliar a massa óssea do cara, tem um osso largo, né? Tem mãos grandes, pé grande, o cara é quadrado, tem muita massa muscular. Então, o cara que nós chamamos de cara que é o cara forte, né? O cara que tem um corpo forte, propício para alguns esportes de luta, esporte de, né, que tenha contato físico, ou alguns esportes como que tem que gerar muita força e potência, como de repente lá um jogador de handball, o cara que tem que ter muita violência no impacto, um atletismo, por exemplo, algumas modalidades de atletismo. Então o cara é o mesomorfo, é o cara quadrado, é o cara não é muito alto, não é muito baixo, só que as proporções dele é muito delineada, é muito similar. Braço forte, perna forte, tronco estreito, né? Baixa massa de gordura, muita massa muscular e muita massa óssea. Esse é o cara mesomorfo, quadradão. E o último aqui é o indivíduo ectomorfo, né? O indivíduo que tem já o cara longilíneo, mediano, atlético, massa proporcional. Desculpa aqui, isso aqui está equivocado, né? Isso aqui ficou meio que fora do padrão. Vamos refazer esse ectomorfo aqui. É o cara linear, longilíneo, é um cara estreito e baixa massa muscular. Ou seja, o cara magro. Então o cara aqui é comprido, estreito, ombro estreito, quadril estreito, braços compridos, pernas compridas, finos, são magros, são aquele famoso corredor, aquele perfil ectomorfo, aquele corredor de longa distância, aqueles quenianos, aqueles caras que correm longa maratona, são extremamente fininhos, magrinhos, são muito velozes, muito resistentes. É o perfil característico, o ectomorfo, para um corredor de longa distância. É o cara que precisa fazer uma prova de resistência. Então não pode ter massa nenhuma. Qualquer quilo a mais para ele representa esforço a mais. Então seja de gordura ou músculo. Ele não tem nem gordura e muito menos músculo. Ele tem osso, o pele, o famoso pele e osso. Compridão pele e osso. Né? Esse cara é o característico ectomorfo. Então eu te dei o exemplo de características de cada indivíduo em separado. Só que cada um de nós pode ter um pouco mais, pode ter combinação de dois, outro menos. Então, o cara pode ser um endomesomorfo, mesoendomorfo, ectomesomorfo. Então ele pode ter combinação, ele pode ser gordo e forte ao mesmo tempo, e pouco magro. Ele pode ser magro e forte, é o ecto e o meso, pouco de gordura. Então você pode modificar, ele pode já nascer assim, e ele pode modificar para que ele tenha uma característica mais para um do que para outro. Então, através do treinamento, é possível modificar alguma coisa desses componentes. Então, o cara é extremamente endomorfo, mais ou menos meso e pouco ecto, eu posso baixar o componente de endomorfia, restringindo o alimento, gordurosos, aumentando a carga de trabalho aeróbico e baixar a gordura, aumentar a massa muscular dele e ficar mais meso, que crescer o meso, baixar o endo, para se enquadrar num esporte, e por aí vai. Então é possível que o treinamento ele possa modificar, mas não mudar completamente esses parâmetros. Então existem testes que determinam isso. Vamos ao exemplo na tela de alguns testes de avaliação que identifica isso. Repara aqui na tela. Aqui eu peguei só alguns componentes de dobra cutânea, 10 dobras cutâneas, o percentual de gordura do indivíduo, por um protocolo conhecido, Jackson e Pollock, 7 dobras, 11%, isso aqui é um indivíduo masculino, 11%,
É um percentual razoavelmente bom, não é alto, não seria um cara muito grande, muito gordo, nem muito magro, seria intermediário. Diâmetros ósseos, e aqui eu tenho as componentes, olha lá, 3,7 de endomorfia, 6,9 de mesomorfia e 1,1 de ectomorfia. Eu não estou vendo aqui perimetria, mas o que eu posso observar? Esses três componentes são apresentados desta maneira, através de números, né? 3 números. Então, o que eu reparo? Esse cara é muito mesomorfo, tem muito boa massa muscular, tem um pouco de gordura, mas até 3, 3,5 não é alto, acima de 4,5, 5 já seria alto, então está dentro dos parâmetros de normalidade, e 1,1, não é nada muito magro. Então, esse cara aqui é um cara que tem boa massa muscular, um pouco de gordura, é um indivíduo atlético, né? Eu poderia dizer que esse aqui é um indivíduo atlético para fazer atividades de luta, de atividades de musculação, é um indivíduo que vai fazer uma atividade, um esporte, como outro, qualquer esporte aí se enquadra com esse aparelho com boa massa muscular. Esporte de força, né? Não esporte de resistência, de longa duração. Está mais característico para lutador, né? Que tem boa massa muscular, um pouquinho de gordura, não é muito magro, mas não tem aí um equilíbrio. Tem alguns esportes que é meio a meio. Você pega um cara com 4 de endomorfia, 4 de mesomorfia. De endo e meso, quer dizer, o cara está meio a meio, está ali no meio. Ou o cara que é de prova longa. Tem mais ectomorfia, que é o primeiro, o último daqui, né? E menos a gordura, a endomorfia, e menos a mesomorfia. Ok? Então, isso aqui é um exemplo de como se determinar esses 3 parâmetros. Voltamos agora para um outro princípio. Então, o princípio o que nós falamos primeiro, o indivíduo, né, por si só, ele apresenta aquelas características específicas que temos que levar em consideração. O segundo princípio, o princípio da adaptação, diz lá, quando desempenhamos alguma atividade física, as células do nosso corpo sofrem danos. Falei, cataboliza. Então aqui, lembrando de catabolismo. Após o treino, o nosso corpo começa o processo de adaptação ao estímulo ao qual foi exposto. Aí é o teorema da supercompensação, que nós vamos falar mais em detalhe e comentamos isso na aula 1. Né? Quer dizer, primeiro eu catabolizo do que eu fiz, depois eu anabolizo. Esse processo de catabolizar para depois anabolizar é chamado de supercompensação. Vamos ver aqui na tela o segundo, é o estado de melhoria acima do nível anterior. Então, quer dizer, você melhora aquilo que você estava, aonde se encontrava. Assim, cada treino e cada descanso que você faz, seu organismo se adapta e melhora a sua eficiência. Isso aí é um princípio mágico, né? Nós costumamos dizer que o indivíduo, ele tanto melhora, ele ganha massa muscular, ele perde gordura, ele melhora as suas valências quando você dorme. O melhor momento para isso acontecer é quando você dorme. Não só pela descarga de hormônio do crescimento que acontece no sono, mas como é o momento que você vai restabelecer aquilo que tu fez. Tu treinou, você depledou o sistema, você catabolizou, você estressou as tuas células. Eu preciso de um tempo. Dependendo do sistema e quanto se depredou, pode levar até 24 horas para você se adaptar, readaptar até mais. Né? Mas na hora que você está dormindo, principalmente, que seus hormônios, o GH, restabelece aquela célula, enche ela de carboidrato, refaz o sistema proteico dela, né? E, consequentemente, nisso você o quê? Evolui. Vou dar um exemplo bem simples. Se você nunca fez uma atividade, digamos, de suspensão numa barra, pegar uma barra e subir seu corpo numa barra. O que você vai perceber se você começar a fazer isso com frequência? A primeira observação sua, qual vai ser? Formação de calos na sua mão. É isso? Um monte de calo na mão. Antes de você ficar forte, vai ver que um monte de calinho vai aparecer na tua mão. Esse é um processo de supercompensação. Vamos observar. Você botou a sua mão ali no metal rígido, a sua pele é comprimida contra ele. O seu peso está suspenso ali. De tanto você fazer isso, aquele tecido vai se magoar, se dilacerar, vai se machucar. Pode até gerar uma lesão.
que vai acontecer? O corpo entende que aquela região está sofrendo um estresse excessivo. Se a pele se mantiver naquela espessura que ela está, certo, vai ter o quê? Um corte ali, vai ter uma lesão, um trauma. O que ela faz? Ela aumenta a quantidade, o corpo aumenta a quantidade de tecido, de epiderme, derme naquela região, aumenta a espessura da pele naquela região. Qual é o resultado? O calo que você observa. Esse calo, na realidade, é um processo de supercompensação por uso excessivo da mão contra uma resistência metálica. Então, o que tu fez foi o quê? Se adaptar, princípio de adaptação. Leva um tempo para acontecer, mas formarão calos. Dessa maneira, a sua mão não irá ser cortada quando você se depositar numa barra. Então, se isso acontece na tua pele, a mesma coisa vai acontecer com as tuas células musculares, em todos os seus organismos. Óssea, o osso se adapta, aumenta a massa óssea através de carga. O osso é uma estrutura ímpar que só tem esse formato porque tem a gravidade comprimindo, te puxando para baixo. Se você for para fora da Terra, um outro corpo celeste de baixa gravidade, a massa óssea toda vai embora. Diga aí os astronautas, né, que quando vão para fora, fora do nosso sistema, fora da atmosfera da Terra, por ter pouca atração gravitacional, o osso começa a perder a massa óssea. Porque, grava bem uma coisa, da mesma maneira, a adaptação não é só positiva, ela pode ser negativa. Se você também tem desuso, não executa determinado esforço, tudo aquilo que você adquiriu é o quê? Involuído, ele diminui. E se tiver muito pouco, ele cataboliza cada vez mais. Exemplo, bota lá um gesso na sua perna, fica lá 7 dias de gesso, 2 semanas, 14 dias. Depois tira o gesso. Como você não usou a massa muscular, o que vai acontecer quando você tirar o gesso? A sua perna está fina, sem massa muscular, baixa massa óssea, baixa a pele, parece um graveto. Porque desuso. Não usa, cataboliza. Então a adaptação é para positivo, para mais, também para menos. Por isso que eu tenho que manter o estímulo, senão o catabolismo piora as condições. Ok? Vamos aqui na tela. Adaptações devem estar diretamente relacionadas às possibilidades do indivíduo e às características da prática esportiva, o que é óbvio, né? O princípio da adaptação não tem como mudar a hereditariedade do indivíduo, lembrando lá do genótipo, né? Não tem como mudar isso aqui. Mas pretende que as cargas de treinamento sejam ajustadas de acordo com as possibilidades do indivíduo, revisando e repetindo. É um repeteco. Você não tem como modificar completamente o indivíduo, mas eu posso melhorar muito ele. O cara tem um corpo muito franzino, magrinho, através de treinamento, de estímulos de força, alimentação, até estímulos hormonais, eu posso mudar um pouco. Não vai virar um fisiculturista, esquece. Vai ter condições de fazer uma atividade de mais impacto e não se machucar. Vise aí alguns atletas como o Messi, né, o Zico, que eram muito franzinos quando adolescentes. E tiveram que ter um treinamento esquematizado de força, de ganho de massa muscular, ganho de peso, para suportar o esporte que eles executam, no caso do futebol. Mas não se transformaram em fisiculturista. Então é possível modificar, mas não completamente. E aí existem, eu botei 3 estímulos, o forte, o fraco e o ideal. O que é o estímulo forte? É quando o estresse físico é muito grande, né? Cargas elevadas, seja ele físico, alimentar ou psicológico. O que vai acontecer se eu errar a mão? É o famoso errar a mão. A gente acha que todo atleta tem que sobrecarregar, é o tempo inteiro intenso. Se não tiver um planejamento, lembra que eu falei na primeira aula, regenerativo, descanso, intenso, tem uma curva, tem uma oscilação. Se eu não fizer uma modificação nisso, ou variação nesse tipo de estímulo, o que vai acontecer é que esse vai entrar no overtraining. Então, o estímulo forte é ruim, é prejudicial, overtraining. E o fraco? Sem grandes efeitos, não consegue promover adaptações ao sistema biológico. Eu vou lembrar a vocês que o fraco, ele é aquele estímulo débil, aquele estímulo que em algum momento foi bom, isso é interessante.
Porque o que é um estímulo fraco? Depende da condição inicial do indivíduo. Então, se você corre 10 quilômetros a 4 minutos o quilômetro, se eu mandar você correr 2 a 6 minutos, isso é débil para você. Você vai ter uma modificação. Porque o seu corpo está adaptado a uma condição acima. Mas talvez esses 2 quilômetros a 6 minutos, para um cara que é sedentário, isso é muito forte. Então a questão de forte e fraco depende da condição inicial. Não existe levantar 100 quilos na academia, é forte ou fraco? Depende. Tem pessoas que é impossível, outros que é ridículo. Então depende do indivíduo. Então, e como o indivíduo melhora, o que hoje pode ser forte, daqui a 4 semanas pode ser fraco. Então, se eu não sobrecarregar, ele, cara, não evolui. Ou seja, já estou dando a dica para o terceiro princípio, que é o princípio da sobrecarga. Por isso que eu não posso aplicar uma única carga constante, porque senão esse cara não vai evoluir. E o estímulo ideal é aquele que se adapta às condições, é o que nós queremos, ou seja, carga adequada para aquele indivíduo evoluir. Terceiro e último princípio da aula de hoje, princípio da sobrecarga. Está lá, vamos ler. É um estímulo causador de estresse no nosso organismo, que como resultado aumenta a sua função. Necessário que o estímulo seja variável, olha que importante isso aqui, hein? Geralmente cai em prova. E regulado de acordo com as respostas do aluno-atleta. Não só a carga de treinamento deve ser considerada como estímulo, mas o conjunto carga e volume de treinamento associado ao tempo de recuperação. Esse último parágrafo aqui exatamente reflete aquilo que eu comentei com vocês. Que a sobrecarga, na realidade, está associado à adaptação. Vou pegar um exemplo mais claro disso. Você vai no médico, o médico manda você caminhar. Vai caminhar porque senão você vai morrer do coração, vai ter diabetes mellitus, vai lá ter alguma doença cardíaca. Aí você começa a caminhar. Era sedentário, você começa a caminhar por aí, né? Caminhar, está caminhando, caminhando, está caminhando. O que vai acontecer com você? Como você era sedentário, começou a caminhar, houve uma sobrecarga. Mudou alguma coisa. Você tinha 30% de gordura, caiu para 28%. Você estava com a pressão arterial 140 por 100, está agora com 130 por 90, baixou, normotenso. Mudou alguma coisa. Mas o que acontece? A caminhada tem pouca modificação, a sobrecarga da caminhada é muito difícil de fazer. Você pode, mas o cara caminha mais rápido, ou subir uma ladeira, mas normalmente as pessoas continuam caminhando as mesmas distâncias, na mesma intensidade. Ou seja, todo dia eu caminho lá 8 quilômetros. Vou de um ponto a outro, vou caminhando, leva 1 hora para fazer isso. 4 quilômetros, desculpa, 1 hora. Ótimo. Todo dia. O que aconteceu? Acabou a sobrecarga. Porque aquele estímulo é constante, não há uma modificação. Qual é o resultado? Não haverá mais melhoras. Ele volta a engordar, ele volta a piorar, não há modificações. Então, se ele não modificar, se ele não sobrecarregar, esse é o princípio, não haverá novas adaptações. Por isso que esses dois princípios, sobrecarga e adaptação, são intimamente ligados. E aí eu tenho que respeitar o volume, o tempo de regeneração, que aqui está como recuperação, e aplicar a sobrecarga ideal. Ok? Outro slide, estabelecer os parâmetros, falamos na primeira aula, né? Lembra disso lá? Primeiro, volume e intensidade, determinar o que é 100%. Testar cada um deles, estipular o 100%. E aí esperar, obviamente, que haja a famosa supercompensação. Isso é que todos nós queremos. Caracterizada pela nova capacidade de resposta orgânica. Ou seja, havia um nível de resposta na fase inicial e com o tempo o processo de adaptação vai além desse nível inicial. Ou seja, tudo o que você quer, o cara está aqui, chegar aqui. Só que para chegar lá, depende de sobrecarga, adaptação, recuperação, sobrecarga, adaptação, recuperação, até que ele atinja lá. Famosa supercompensação. Então eu creio que nessa aula de hoje, esses 3 princípios eles norteiam de uma maneira clara o que você tem que fazer. Então nós vamos, obviamente, nas próximas aulas, ver outros princípios, mas sempre iremos esbarrar nesses 3 primeiros.
Então, para a gente poder encerrar, vamos dar uma revisada naquilo que nós falamos hoje e dar uma última ilustrada para que você fique entendendo. Então vamos ao nosso resumindo da aula de hoje. Bom, então nós pegamos esses 3 princípios a iniciar. Individualidade biológica, cada ser humano responde de uma maneira diferente ao treinamento, ao estímulo. A adaptação, ou seja, você evolui, você melhora quando há um estímulo que haja uma fadiga, um catabolismo. Aí a recuperação vai gerar uma nova adaptação desses parâmetros iniciais. E para isso eu tenho que saber sobrecarregar, que é o estresse. Quanto eu vou botar de carga para que haja a recuperação e esse indivíduo se adapte. E para a gente poder encerrar, vou fazer um modelo aqui no gráfico, que é um modelo de supercompensação. Deixa eu melhorar esse gráfico aqui, ali no meio, que seria mais ou menos isso aqui. Vou imaginar que você se encontra nesse ponto aqui. Então, quando você treina, você tem um catabolismo, uma perda, uma fadiga, cai. O que você faz? Você descansa, você come, ele começa a evoluir. E passa do ponto limite. Se nesse ponto da curva, então isso aqui é o descanso, estou descansando, estou comendo, eu dou um novo estímulo, adaptação. Eu novamente catabolizo, espero, como, descanso, anaboliza. Ó, novo ponto. Outro estímulo. Catabolizo, comi, descansei, anabolizei. E por assim vai. Isso é a supercompensação. Olha lá. Você estava neste ponto, ponto 1, e agora está lá no ponto 4, lá em cima. O que acontece se você esperar demais, o tempo de intervalo não for proporcional? Se ele for muito pouco, esse tempo de intervalo for muito longo, quer dizer, olha o que pode acontecer. Se deu um estímulo, catabolizou, anabolizou. Aí você espera muito tempo, ele volta ao início. Outro estímulo. Outro estímulo. Isso acontece com aquele cara que tem pouca sobrecarga. A sobrecarga é errada. Resultado, o cara só caminha todo dia, ele anda, pouca adaptação, continua constante. Mas também tem aquele terceiro indivíduo, que quando está se recuperando, deu um novo estímulo. Opa! Está se recuperando, novo estímulo. Quer dizer, não se tem tempo de recuperação. Houve o quê? Uma supercompensação negativa. Ele catabolizou. Isso aqui leva ao overtraining, fadiga crônica. Então o que nós queremos é o primeiro modelo. E aí, só consegue atingir o primeiro modelo quem domina muito bem todos os parâmetros que norteiam a supercompensação. Então, meus queridos, a aula de hoje, o intuito foi mostrar que esses 3 princípios iniciais são os norteadores. Nas próximas aulas nós iremos ver outros princípios que estão agregados a estes, mas que vão nos dar cada vez mais norte para atingirmos nosso objetivo. Espero ter sido ficado claro essa aula. Aquilo que for dúvida, como sempre, entre nos fóruns, mande sua mensagem na central de mensagem, tire sua dúvida, que eu estarei sempre à disposição para esclarecer o melhor possível, para que você possa ter um entendimento amplo desta disciplina. Mais uma vez, obrigado e até a próxima aula.